Agora, a programação da Super Rádio está mais super. Está do jeito que você gosta. Separa, que fazer com o Roberto Carlos ao meio-dia, o Cacá Siqueira e o Rui se encontram com você na Super Tarde, até às 3 da tarde. Ele vai. Eles falam de tudo e sobre tudo. Você consegue me ajudar aqui? É bom de ficar aqui enquanto ela vai. Tira aqueles, mas não precisa ser agora. Agora que forem chegando os ouvintes vão pedindo, aí a gente vai. Eu sou péssimo nisso. Atenção, a dengue pode matar. Cuide das piscinas. Mas você vai falando agora? Hã? Vai falando agora? Não, vamos fazer. Não, então depois você senta. Depois você senta só. Você agora. Está utilizando, cubra com uma lona. Trate a água da piscina com cloro e outros desinfetantes de água. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio em você. Amizade pra valer. Leão Lobo é super. Super Rádio. A MFM. De volta agora o programa Leão Lobo. Agora eu vou só registrar aqui algumas ligações de vocês, né? Alguns WhatsApp, né? Então vamos lá. Boa tarde. Oi, Leão Lobo, adoro você e seu programa. Sou a Jane da Silva, 11/11/67. Vida amorosa e meu financeiro. Daqui a pouco a gente vai falar. Beijos de luz para você. E Sol também. Gratidão. Bom, hoje a Sol, até explicar para vocês, hoje a Sol não está no programa. A Sol teve um probleminha de família, então ela virá na próxima quinta-feira. Mas hoje eu trouxe uma outra querida amiga minha, que é uma super, ela bota as cartas maravilhosamente bem também, que é a Nick Furlaneto, que aliás eu estava morrendo de saudade, e eu estava vendo como é que eu podia encaixá-la aqui no programa hoje, quando a Sol não veio, eu falei, então hoje a Nick vem. E eu espero depois acertar um dia para você vir sempre, tá bom? Com certeza. Vamos combinar. E olha, bom, vamos lá. Boa tarde, então vamos responder para essa companheira. Aqui também está o Sérgio, lá do Bosque da Saúde, tem um monte de gente, mas eu acho que como vocês vão fazer perguntas, a Helenice também está aqui, né? Deixa eu ver só da Helenice, que acho que a Helenice está falando de outra coisa. Boa tarde, Leão e Liel, excelente tarde, beijão, Helenice de Cangaíba. Ele tivesse ficado do lado do Davi, eles tinham bastante contrato. Não, o Davi perdeu 1 milhão de seguidores. Não, e daí? Mas Perdeu. o Davi é o Davi, meu bem. Perdeu. O campeão. Que você não seja invejento. Não sei Aliás, disso, eu não gosto dele. falando desse invejento aqui, Falar de sentimentos. eu queria falar sobre os haters hoje, né? Então, Mas eu não sou um hater. não, Não. mas você não é porque você não está na internet, você está aqui. Você não vai protegido no universo multitelas. Exatamente. Então eu queria, já apresentando mais uma vez a doutora Michele Piocher, pelo menos de 15 em 15 dias ela está aqui com a gente, para falar de temas importantes que estão mexendo com a cabeça da gente, que estão mexendo com a sociedade e tal. É isso. Que a nossa sociedade está em transformação. E nos últimos 10 anos, pelo menos, eu acho que essa mudança foi assim avassaladora, né? É verdade. Veio como se fosse uma enxurrada na cabeça da gente. E então é importante a gente discutir algumas coisas, pensar sobre algumas coisas. E uma delas são os haters, né? Que são essas pessoas. Bom, vou pedir para a doutora Michele Piocher, prazer recebê-la, que ela explicasse primeiro para a gente o que é um hater. Sim, obrigada pela oportunidade beijo, mais Lina. uma vez. Amo estar com você. Obrigada, Lina. Bom, se a gente levar para o sentido literal, o que o hater significa seria um sujeito que dissemina ódio. Mas, pela visão da psicanálise, que eu gosto sempre de trazer, o hater está muito além disso, porque, ao contrário do que muita gente pensa, Leão, o antagonismo do ódio não é o amor, né? Então, a gente não tem um polo de amor e um polo de ódio. O antagonismo do ódio é a rejeição. E aí, sim, o hater é um sujeito que dissemina ódio? É. Mas, além disso, ele é um sujeito detrator. O que isso significa? Ele tem prazer em disseminar julgamento e, normalmente, ele fica à vontade para fazer isso protegido. É o que a gente chama do sujeito multitelas. Ele está atrás de uma tela fazendo uma timeline que funciona assim, ó. Ele escolhe uma vítima
e dentro dessa escolha ele já elenca o julgamento, ele vai proferir ali o que ele julga ser certo, o que é ser errado, o que é certo de acordo com aquilo que ele tem, né, como viés de julgamento, e ele vai disseminar isso sentindo muito prazer em detrimento da raiva, do ranço, da vingança que ele traz dentro dele. Então, você falou vingança, isso tem a ver então com rejeição? Totalmente a ver com rejeição. Então, o que move o combustível de um hater, que é um sujeito que está aí para te julgar e para te sentenciar, né? Eu acho que o pior do julgamento não é o julgamento em si, mas é se achar no direito de sentenciar alguém em detrimento daquilo que ele traz dentro dele, né? Então, eu gosto sempre, Leão, de formar analogias que sintetizem ali o pensamento que é muito clássico, né? Pra gente trazer de forma didática. O que seria um hater na vida real, né? Pra gente trazer essa clareza para as pessoas. É como se a gente pegasse a receita de um bolo, colocasse ali naquele bolo um ovo estragado e um leite azedo. E aí você usa um forno de última geração e coloca o bolo para assar. Claro que o bolo vai ser muito ruim, mas a culpa do bolo ser ruim não é do veículo para o qual o bolo foi direcionado. Afinal, o forno tá ok, o forno tá legal. O problema é o ingrediente que tem dentro do bolo. Então, o hater, ele não é hater porque a gente tem a internet, porque a gente tem redes sociais, porque a gente está suscetível. Afinal, eu acho que o crescimento, né, da internet, o crescimento do mundo online pode ser muito benéfico para 1000 cases de sucesso que a gente poderia levantar. A questão está no sujeito que é um hater porque ele tem uma questão de rejeição muito aparente na psique dele e uma forma de ele se sentir visto é indo pelo caminho contrário. É jogando isso nos outros, né? E é um jeito de ele também se enxergar importante na situação, né? Agora, em que situações que os haters gostam mais, assim? Quais são as principais vítimas dos haters? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, ao contrário do que a gente acha, que o hater está ali involuntariamente escolhendo meio que a deriva às suas vítimas, não é uma verdade. Os haters não suportam o sucesso alheio, porque eles acreditam que quem faz sucesso não tem merecimento para esse sucesso. Então, o gatilho que é acionado num hater para que ele haja é justamente o sucesso do outro. Hater. Vamos fazer análise para cuidar desse coraçãozinho. Então, o hater, ele precisa de uma vítima que esteja em pleno acontecimento, né, do seu setor. Sim. Normalmente, eles preferem e escolhem as pessoas que têm mais aparência, né, que de alguma forma estão brilhando mais. Afinal, o oposto do brilho é a escuridão, e é exatamente onde os haters atuam. Eles estão protegidos, mas não protegidos só por uma tela. Eles estão protegidos porque eles simplesmente não existem nesse universo. E na mentalidade deles, eles passeiam entre dois vieses que são muito interessantes, Léo. Ou eles têm um perfil muito narcisista, e aí eles acham que eles são melhores em tudo, então aquela pessoa não tem capacidade para aquele sucesso. Eles têm. Eles só não querem. Então eles também não acham que a pessoa deva querer, né? E aí eles têm esse perfil mais narcisista, ou eles têm um perfil destrutivo. Se a minha vida, eu estou sendo alimentado o tempo todo por fracasso e tristeza, você não tem o direito de ser feliz. A culpa da felicidade que eu não tenho é sua, porque você roubou para você. E essa é a mentalidade, né? E aí eles justificam, eles se auto-justificam de acordo com o que eles nutrem dentro deles. Eu falo, Leão, que a nossa medida de proteção é sempre, primeiro, a gente exercer a empatia. Porque é lógico que é muito difícil você ver lá uma situação em que você é vítima de alguém que não te deu nem o benefício da dúvida. Porque não tem a dignidade de te olhar e pensar assim, puxa, será que eu posso falar dele? Eu conheço suficientemente bem. As pessoas não têm essa dignidade, né? Inclusive o seu perdão nunca esteve tão atual. Dignidade já, mas é pra ontem, não é pra agora. E o hater, em geral, ele não tem essa postura empática de olhar pro outro. Mas um agravante nisso, que eu acho que a gente precisa realmente botar reparo. O hater promove tanto estrago que a gente nunca teve uma sociedade fomentada com tanta síndrome do século. Depressão, burnout, ansiedade, estresse pós-traumático. Tudo isso tem muito tem muito a ver com haters, né? Os haters em si não tem nada a perder.
né? Enquanto que as vítimas de haters têm cada vez perdido mais a sua sanidade mental. Então, como é que a gente se protege? Acho que assim, esse papo vem muito em encontro com o que a gente pode fazer para blindar o nosso glamour, para nos blindar de gente que está aí à toa na vida querendo, né, de forma intempestiva nos atrapalhar. Primeira coisa que eu acho, depois da empatia, de você não personalizar isso, né, de colocar uma visão bem despersonalizada, olha, o problema não está em mim, o problema está em quem está fazendo, né, esse bullying, esse cyberbullying ou essa agressão gratuita. Então, eu não sou uma vítima culpada, eu sou uma vítima inocente, né, dessa situação. Segunda coisa, você precisa olhar para essa situação, além de forma despersonalizada, como lover. Porque a gente tem sempre que atuar no polo oposto. A menos que você queira se tornar um hater e fazer escola com hater, você não pode agir como um hater. Exato. Então, a pior coisa que a gente pode fazer né? é devolver. Até porque, Léo, a gente não consegue canonizar um hater, a gente não consegue convencer um hater, politizar um hater, a gente não consegue mudar a essência de uma pessoa que não busca ajuda. Aí nesse sentido, eu queria só fazer um parênteses mesmo na história, para pensar um pouco assim, porque depende muito do grau de instrução, de conhecimento de cada um deles, né? O que independe, porque uma coisa é você ter educação formal e outra coisa é a sua emoção, né? Não tem nada uma coisa a ver com outra. Competências diferentes, né? Então, quer dizer, tem muito hater que é ignorante, que já é grosso, já xinga, já ofende, assim, já fala da sua deficiência física, né? Vai direto. E tem alguns que são mais sofisticados, são mais inteligentes, elaboram mais a maldade que eles vão fazer com o outro, né? E isso é muito claro, né? Agora, você falou uma coisa importante, que é o não responder, né? Por exemplo, eu recebo muito, a partir do momento que você tem opinião, você recebe muito ataque. E aí minha filha fica nervosíssima, porque ela controla minhas redes sociais, então ela vê, ela fala assim, eu vou responder. Aí ela fala assim, eu vou responder no meu, não vou responder no seu. Eu digo, mas não responda, meu amor, porque se você responde, você alimenta. Exatamente. Né? É isso mesmo. É isso, porque lembra que o hater, ele é um sujeito que é reprimido, é rejeitado. E aí quando você coloca a luz, uma lente de aumento sobre alguém rejeitado, essa pessoa renasce. Ela alcançou exatamente o objetivo que ela desejava. E nesse momento, quando você está disposto a responder uma vez, você tem que ter clareza que você vai se disponibilizar a responder muitas outras vezes. Porque não é uma questão de bate-pronto, né? Eles estão ali para o que der e vier. Afinal, eles têm todo o tempo do mundo para infernizar a sua vida. Ao contrário de você, que uma vez que está brilhando, está no caminho correto do seu foco, que é usar o seu tempo para realizar seus sonhos, os desejos do seu coração. Então, uma reflexão que a gente precisa fazer sempre com muita clareza mental é: eu estou disposto a quê? Na vida, Leão, isso vale para tudo, tá? Não só para correspondência a haters. Tudo que a gente for analisar na vida, a gente tem que ter 2 padrões de pensamento. Ó, dica valiosa de psicanálise aqui para vocês. Maravilha. A gente tem que pensar assim, ó, com intencionalidade. Eu tô afim disso? Essa é a pergunta-chave, assim, a pergunta primordial. Isso vale para relacionamento, para trabalho, isso vale para o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Não importa quanta grana você tenha, você nunca vai comprar tempo. Então, valorize o tempo que você tem. E a segunda coisa, qual que é a minha postura diante dessa pessoa? A gente não é a mesma pessoa para todo mundo. Porque algumas pessoas demandam que a gente seja mais carinhoso, outras que a gente seja mais atencioso. Cada pessoa tem um pontinho ali que a gente precisa ter a sensibilidade de olhar e falar assim, olha, eu vou investir nisso. Quando eu venho te ver, por exemplo, eu venho com, assim, o maior amor do mundo, porque a gente se conecta pelo coração. Nós somos, afinal, 2 piscianos. Que ela não é pisciana, mas ela se sente pisciana. Uma aquariana pisciana com pisciana, então a gente se conecta. Então, com você, a conexão é puro amor. Isso acontece muito fácil, flui. Mas tem gente que eu preciso encontrar com mais firmeza, porque a pessoa precisa ser curada. Quando ela passa por mim, ela chega com uma demanda e como profissional eu preciso devolver uma visão nova da vida. Isso vale para todos os critérios da vida. Qual que é a sua intencionalidade? Você está a fim de fazer o quê em relação a essa pessoa, a essa situação, a essa decisão? Qual que vai ser a sua postura? Quando a gente tem essa clareza,
tudo fica um pouco mais fácil. Isso não resolve tudo. É lógico que sua filha, meu filho e o filho de qualquer pessoa vai se doer, porque dói no nosso pedaço mais importante, que é quem a gente ama, quem alimenta a nossa existência. E ela está completamente certa em se doer. Isso prova o quanto vocês se amam. Porém, ela vale muito mais do que a atenção que ela precisa dar para um rejeitado. Um rejeitado precisa procurar um profissional para se curar. Infelizmente, você tocou num ponto que eu acho fundamental as pessoas saberem. Existe a competência técnica, que é o que você estudou, a sua formação, sua graduação, ou não, ou você tem ou não tem, por uma questão, enfim, de possibilidades. E existe a sua competência emocional. E uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa não complementa a outra. A gente tem que entender que tem gente que tem uma grande competência técnica e até empírica, construiu muita coisa, mas tem zero competência emocional. E o contrário é verdadeiro também. Então, o hater frequentemente tem competência técnica. Frequentemente. Afinal, como ele se protege por trás de uma tela e ele precisa elaborar o ataque, ele é uma pessoa inteligente. E aí, nessa categoria, a gente tem os psicopatas e a gente tem outras questões. Por isso mesmo, que lidando com esse tipo de pessoa que tem elaborações inteligentes, a gente precisa poupar o nosso glamour. Como é que eu faço isso? Vou falar de mim. Tem pessoas que me atacam porque acham que a minha imagem suplanta a minha competência técnica. Então, assim, como é que uma mulher como você é psicanalista? E aí, outro dia, eu recebi uma mensagem dizendo assim, eu não acho que uma psicanalista tenha tanto tempo de se cuidar. Né? Como se uma coisa excluísse outra. Eu falei assim, olha, eu tenho tempo de me cuidar, inclusive eu tenho tempo também de cuidar do que é importante. Hoje eu lavei louça com a minha filha, né? Minha filha de 8 anos do meu lado, porque eu quero que ela seja uma mulher tão plural que ela não só tenha tempo de ser uma profissional incrível e de se cuidar, mas também de cuidar do que é importante para ela. Sim. Que ela não dependa só das pessoas que vão trabalhar na casa dela, que ela dê conta do recado e diga, a casa é minha, eu posso lavar a minha louça também e manter as minhas unhas de gel intactas. E aí outra pessoa me atacou porque como é que uma mulher como eu lavava a louça? Então, eu tô contando isso por quê? Porque sempre terá alguém olhando pra você de uma ótica diferente, mas isso diz muito sobre a pessoa, não sobre você. Sim. Então, continue lavando a sua louça com suas unhas de gel, com sua filha, tendo secretárias, sendo uma profissional incrível, vindo à rádio e fazendo tudo, porque afinal, o melhor jeito da gente repelir um hater e todo tipo de pessoa que entra na nossa vida para nos diminuir ou para nos afrontar é fazendo sucesso. Sabe que o Roberto Niachik, que foi um grande mentor para mim, eu fiz todos as graduações com o Roberto, inclusive eu estagiei no Instituto Gente. Maravilhoso. Uma vez ele falou para mim, você vai ter muito trabalho quando você começar a fazer sucesso, porque as pessoas vão te atacar. Você não passa despercebida. Então deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que acontece num avião quando tem aqueles ratinhos chatinhos que ficam incomodando os passageiros? E eu, não, Roberto, não sei. Ele falou, dependendo da altitude, eles vão ficando cada vez mais chatos porque eles se incomodam com a altitude. O local de fala do rato é a terra, não é o ar. Mas, olha que interessante, olha que fértil essa informação. Em determinada altitude eles morrem, eles não suportam. Então, continue subindo, porque em determinado momento os ratos vão morrer. Isso eu levo para a vida. Eu vou continuar buscando o meu sucesso, custe o preço que custar. Eu só não pago o preço, Leão, de não ser uma excelente mãe, uma excelente esposa e um excelente ser humano para o mundo. Porque eu sempre falo para Deus, se for para eu prejudicar alguém, a minha missão está cumprida aqui, pode me levar. Eu quero ficar enquanto eu puder ser contribuição para as pessoas. Com exceção desses valores, eu vou continuar buscando a qualquer preço tudo aquilo que faz o meu coração vibrar. Porque é isso que me afasta não só de hater, mas de gente fracassada, chata e que não contribui com a vida de ninguém, não é verdade? E quando você falava, eu estava pensando assim, que existe, eu não sei como é que chamaria, mas o hater, né? Fora da internet, né? Quer dizer, quem é tudo isso que você falou é em qualquer lugar. Sim. Só que a diferença é que tem o fogão que você falou, né? Super fogão, que é a internet. Quer dizer, então a internet popularizou isso, quer dizer... Encorajou, né? Encorajou, exatamente, né? Porque a pessoa está escondida atrás
atrás da tela. Então essa é a grande, a pior covardia, né? Porque o invejoso, né, que seria, tá? Isso você vê o tempo todo, você sente o tempo todo, você trabalha às vezes com um colega que é assim e tal, mas você sabe que está ali, né? Você evita, né? Então, ou você não dá notícias boas para ele, porque isso vai fazê-lo, né? Enfim, você pode se defender. Agora, através da internet é muito mais difícil, porque a pessoa está escondida, né? Então, às vezes, pode ser até aquele colega que te inveja no trabalho, que use até um pseudônimo, alguma coisa. Mas sabe, Leão, eu nunca vi um ser humano triunfante com tempo para atazanar alguém. Até porque a medida do triunfo de um ser humano é como é que ele lida com a diversidade. Como é que eu lido com alguém que é plenamente diferente, mas eu não estou só afunilando isso para a condição social, para a condição sexual, para a ideologia, não. Vamos ampliar esse horizonte. Como é que eu lido com uma mulher? Por exemplo, na minha criação dos meus filhos, eu nunca bati nos meus filhos, eu não acredito em tapa educativo. E como é que eu lido com a mãe que acredita que bate? Que batendo ela educa? Ela ama, não, eu bato porque eu amo, eu estou educando. E aí eu vou odiar essa mulher, eu vou falar mal dessa mulher? Não. Eu tenho como obrigação, não só por ser uma profissional das emoções, mas por ser um ser humano com uma categoria de decência mínima, de respeitar essa mulher, ainda que eu não concorde. Mas isso não me dá o direito de apontar o dedo e sentenciá-la, porque o que o hater faz é isso. A medida de diversidade dele é pífia, não existe. Então, se ele não concorda com o que você está fazendo, não importa que a vida seja sua e você tenha pleno direito de existir do jeito que você quiser. Essa deveria ser a premissa básica de respeito da humanidade. Mas já que ele não tem essa premissa básica, o que você faz é diferente do que ele acredita que deveria ser para a sua vida, é um motivo para ele te julgar e te sentenciar. E muitas vezes disseminando mentiras, porque o hater tem essa timeline, né? De indecência. Ele é mentiroso, ele é covarde e ele ataca pelas costas. Então, a gente tem essa linha que é zero tênue, é uma linha perigosa. Mas é lógico que existem as pessoas que vão te afrontar no que eu chamo tete a tete golden hour, né? Quando a pessoa tem, assim, o caráter, mesmo que ela seja má, se ela tem um pouquinho de caráter, ela vai dizer, olha, eu não gosto de você. E aí, eu aprendi, né, no alto dos meus 40 anos, a dizer o seguinte, é o seu direito. Eu gosto muito de mim, eu me acho máximo. Então é sobre isso. Eu sinto muito não corresponder às suas expectativas. Mas a gente tem que se gostar muito. Por isso, Leão, o caminho é sempre o caminho de volta. Quando um hater ataca muito a gente, e isso começa a nos incomodar, é um excelente convite para a gente cuidar da gente. Porque quando o outro diz mais sobre nós do que a nossa própria voz, aí o perigo está acontecendo. A gente tem que cuidar do nosso coração. E aí que vem a depressão, vem tudo Exato. Isso, né? Aí a gente abre portas para questões muito perigosas. E posso falar uma coisa? Os haters não valem esse preço. A gente está aqui para existir de um jeito muito singular e muito único. E eu sei que é clichê, mas cada um veio para uma missão muito específica. Tanto que, além das digitais, que cada um tem uma, a íris dos nossos olhos é única e a cadência do nosso coração é única. Cada coração bate de um jeito. Olha o capricho divino na construção da humanidade. Por que é que a gente não olha para isso e diz assim, eu vou botar meu foco no local certo? Qual que é o local certo? É aquilo que vai me engrandecer. A vida vai ser sempre feliz e maravilhosa? Não. Como num eletrocardiograma a gente vai oscilar, porque a linha reta no eletrocardiograma é a morte. Então a gente não pode ter felicidade plena o tempo todo. Isso nos desconstruiria como seres humanos, nós seríamos muito chatos e patéticos. A gente tem que experimentar tristeza, raiva, inveja, ciúmes, ranço e tudo mais, todo o repertório de emoções humanas. Agora, dá para passar mais tempo ali na aceitação, na harmonia, na alegria, né, nessa relação que vem me engrandecer? Claro que dá. A gente pode escolher isso. Então, e agora para a gente conseguir ter essa força que você está dizendo, para perceber que o problema é do outro, né, que ele está vendo em você,
é preciso fazer terapia, né? Quem não encontra em si essa força, fazer terapia. Eu sempre falo, eu sou aqui o divulgador da terapia, porque eu falo assim, em qualquer faculdade de psicologia, sempre tem um departamento em que recém-formados são supervisionados e podem atender você de graça. Sim. Então, não há essa desculpa de dizer assim, né? Eu não tenho dinheiro para pagar terapia é uma coisa cara, isso é mentira. Né? Então, procure ajuda se você sentir que você não está conseguindo, né? Eu acho isso fundamental. Ela é maravilhosa. Maravilhoso é você. Eu posso só complementar uma coisa muito importante, pegando esse gancho. Além de todos esses estágios incríveis que as universidades oferecem e que são maravilhosos porque esses estudantes recém-formados, eles estão com sede, né, de ajudar a humanidade. Mas eu tenho, se você me permitir, Léo, eu quero muito oferecer esse presente para suas ouvintes e seus ouvintes. Eu tenho um aplicativo que se chama My Vibes, que é um aplicativo de reprogramação mental, que é para ajudar as pessoas que não têm recursos, para que elas tenham um recurso ali online, no alcance das mãos. Hoje todo mundo tem um celular, não precisa ser um celular de última geração, é um aplicativo super fácil e didático e popular, que trabalha com o quê? Com o cerne da cura, que é a declaração. Quando você aprende a declarar sobre você e para você, você aprendeu metade do caminho do que você vai aprender numa terapia. A terapia se baseia basicamente em treinar o seu self-talk. O que é isso? A sua conversa interna. Como é que você fala com você? As pessoas aliam muito a autoestima à imagem, né? Então, assim, se eu tiver com meu cabelo brilhante, meu corpo magro, eu tenho uma autoestima nas alturas. Balela. Tem nada a ver com isso. Isso é fruto do amor próprio. Eu me amo, eu me cuido. Autoestima tem a ver com a sua conversa interna. O que você fala pra você quando você tá olhando no espelho? E normalmente a conversa é a seguinte, você tá ficando velha, você tá ficando gorda, você não conquistou os seus sonhos, você não é ninguém. Essa é a conversa de 87% das mulheres do mundo. A gente está falando de os haters de si mesmos. Os próprios, os auto-haters. Antes dos haters, nós temos os nossos haters. Respeitem nossos haters. Aliás, desrespeitem os nossos haters, porque eles merecem morrer. Mas essa conversa, Leão, ela é muito nociva, muito agressiva, muito séria. E ela pode levar a demandas muito sérias, como suicídio. Então, quero deixar para vocês, através do meu Instagram, @mipioker com K. Ali tem um link que leva vocês direto para o aplicativo. Mipioker com K. Pioker é P-I-O-K-E-R. Isso. M-I-P-I-O-K-E-R. Mipioker. No Instagram ali tem o link que leva também para consultas, para livros que eu já escrevi, enfim. Mas o aplicativo eu quero oferecer de presente, porque tem um tempo ali de experiência para as pessoas entenderem o poder da própria voz. Maravilha. Uma vez que você treina a sua voz e se treina para dizer a coisa certa, o seu mundo em 48 horas já começa a promover mudança. É muito poderoso e é muito simples. Então, as pessoas realmente não melhoram ou porque elas decidem, lembra da intencionalidade e da postura? Ou porque elas decidem que elas não estão no momento certo de melhorar e continuam com as suas vidinhas, ou porque elas estão com preguiça de achar uma ferramenta. Então, eu tô aqui, eu e Leão, oferecendo para vocês esse presente, para que a semana que vem vocês já tenham resultados melhores para viver. @mipioker. Isso, no Instagram. @mipioker, e aí tem o link que vai direto para tudo que eu posso oferecer para vocês. Perfeito, maravilhosa. Amei, promete que você volta. Com certeza, 6 de junho eu tô aqui. Perfeito. E a gente podia falar, você vai escolher o tema. Mas eu sugiro que, como a gente vai estar muito pertinho do Dia dos Namorados, a gente ensine os gatilhos que tornam relacionamentos pessoais maravilhosos. Tem gatilho, gente. Divórcio acontece por falta de ferramenta, não é por falta de amor. Porque frequentemente os casais se separam se amando. Nossa, já então vamos falar sobre isso. Dia 6 de junho tô de volta. Perfeito. Te amo, obrigada pela oportunidade. @mipioker aí, entre lá, tá bom? Beijo, minha linda. Beijo. E agora, Daqui a pouco. Dona Nick Forlani, daqui a pouco nós vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados e já a gente volta com essa outra linda, maravilhosa.